O mercado de fundos imobiliários americanos, também chamado de REITs, é imensamente maior do que os fundos imobiliários brasileiros. A forma mais fácil de investir neles é através do ETF VNQ ou então do irmão brasileiro Alugue 11. E esse ativo pode ser talvez uma boa oportunidade para sua carteira, de forma a estar exposto também aos imóveis americanos, mas também à dolarização do seu patrimônio. Então, só para a gente entender aqui um pouquinho, né, o tamanho do mercado de fundos imobiliários brasileiro, uma data aqui um pouquinho desatualizada, tá bom? Ele era aqui alguma coisa em torno de 160 bilhões em valor de mercado e patrimônio líquido, alguma coisa aqui próxima de 246, 250 bilhões de reais em termos aí dos fundos, de todos os ativos dele. Tá? Esses dados eles são desatualizados, são do ano passado, eles precisam de uma correção, mas eles dão uma certa ideia do tamanho que era esse mercado. Então, se ele cresceu, por exemplo, ali alguma coisa para, sei lá, 250, 300 bilhões de reais, já é um aumento assustador, ele nem se compara com o tamanho que é os REITs americanos, esse mercado lá dos Estados Unidos, que é, sem dúvida nenhuma, gigantesco. Olha só o tamanho aqui de todos os REITs somados em termos de capitalização de mercado lá dos Estados Unidos, também dados pouquinho desatualizados, mas chegando aí na média, isso oscila direto, né? Como alguma coisa próxima de 1,3, 1,4 trilhões de dólares. É muita grana e é um mercado gigantesco, tá? Não tem assim, não tem nem comparação com os bilhões aqui de reais brasileiros, esses ativos aqui, tá? E só para a gente entender a dimensão do tamanho dos REITs, os fundos imobiliários lá dos Estados Unidos, eles têm REITs específicos que sozinhos são tão grandes que são maiores do que todos os nossos FIIs juntos aqui no Brasil. Então, se eu pegar só o PLD aqui, o Prologis, ele tem aqui uma capitalização de mercado próxima aí a 97 ou 100 bilhões de dólares, que daria aí próximo, arredondando, algo como 600, pouquinho mais, pouquinho menos, 600 bilhões de reais, que já é tipo o dobro de todo o mercado de FIIs aqui do Brasil. Então ele sozinho já é maior que todos os nossos fundos do Brasil e claro, tem uma série de outros gigantescos aqui, super relevantes do mercado deles. E já comenta para mim se você prefere fundos imobiliários brasileiros que pagam dividendos mais recorrentemente ou os REITs americanos com uma forma talvez não de receber dividendos, mas sim de dolarizar patrimônio e estar exposto a um setor um pouco diferente. Sem dúvida nenhuma, um dos grandes diferenciais dos REITs, além de, claro, estarem em dólar lá nos Estados Unidos na maioria das vezes, é que eles têm muitos setores diferentes do que a gente vê aqui no Brasil. Então aqui a gente conhece, a maioria dos FIIs, eles estão em algum desses setores aqui, como agência de bancos, educacional, hospitalar, hotéis, né, papéis, shopping, lajes corporativas, tem logística também, tem uma série deles, a gente sabe. Mas os REITs, eles são diferentes. Eles pegam setores que são além desses que a gente já vê aqui no Brasil, eles têm uma certa diversificação setorial um pouquinho diferente. Olha só esse exemplo, espetáculo. Por exemplo, existem REITs exclusivos de data center. Então, aqueles data centers que as grandes empresas aí de tecnologia, TI, nuvem, cloud, Nvidia, inteligência artificial precisam, tem REITs somente específicos para isso. Então, são espaços lá utilizados para alugar esse tipo de imóvel que vai a esses equipamentos, essas tecnologias. E aí, claro, é um setor muito específico da economia, né? A gente vê como cuidados de saúde, em termos médicos, hospitais, senior housing, que são os asilos, né, para gente, pessoas mais idosas, e para outros relacionados à enfermaria, hotelaria industrial, infraestrutura geral aqui, né, provavelmente equipamentos, empresas, infraestrutura, olha só que legal, de telefonia, então são REITs específicos para alugar aí, né, terrenos onde vão torres de telefonia, né? Tipo aquelas torres que a gente vê da TIM, da Vivo, da Claro, são espaços físicos exclusivamente para colocar essas antenas e esses equipamentos. Uma coisa que a gente não tem aqui no Brasil, diversificado dessa forma, né? Aqui também tem office, né, que são as lajes corporativas em geral, escritórios. Aí tem residência de apartamentos, para famílias únicas, tem retail aqui também, que é varejo, né? Quem já visitou os Estados Unidos, com toda certeza já viu alguma construçãozinha desse tipo, com uma penca aí de varejos ali ao redor, são todos iguais, tem a mesma cara. Tem shopping, self-storage, né? Então, para você conseguir guardar aí suas coisas, tipo depósitos mesmo, para usos pessoais ou até corporativos, vamos dizer assim.
Isso lá nos Estados Unidos também é muito comum, muito normal. Aqui ainda você consegue ter os imóveis relacionados aqui a game, né? No caso, é cassinos e entretenimento, dentre vários outros. Então o ponto todo não é que um é melhor ou que um é pior, simplesmente aqui a gente acaba tendo setores um pouco mais diferenciados, diversificados, e alguns setores que simplesmente a gente não tem no Brasil, né? Pelo menos não de forma muito fácil ou acessível nos FIIs convencionais. Bom, e o Alug 11, ele nada mais é do que o VNQ comprado aqui pelo Brasil, é claro, junto com o dólar. Vamos analisar então o VNQ, como é que ele funciona, como é que ele é composto, e depois a gente vai para o Alug 11 e também olhar os gráficos, os percentuais, inclusive em janelas móveis, para a gente ter uma análise boa desse ativo. Então, o VNQ é o ETF lá da Vanguard, né? Vanguard Real Estate ETF. Esse Real Estate aqui vem do lado dos REITs, né? Que forma a sigla. E o que a gente percebe é que é um ETF extremamente barato lá para os americanos, 0,13% de taxa de administração, né? Taxa passiva, um risco-retorno aqui de 4%, então um pouquinho mais de risco-retorno do que uma renda fixa, por exemplo. Acaba funcionando como uma renda variável mais amortecida, tá? A gente já vai ver as comparações com o SP500 também. E aqui para nós, o que interessa mesmo é como é que fica a diversificação desses ativos, tá? Então, basicamente são 159 aqui, 160 ativos, né? Mais ou menos, nesse ETF. Ou seja, você vai comprar de uma vez só 157, 159 ativos e você vai conseguir aqui, ó, estar exposto a diversos setores diferentes. Então, lembra daqueles que a gente acabou de ver ali no slide anterior? Basicamente, a gente tem aqui data centers sendo bem relevante, healthcare REITs aqui é relacionado à saúde, aqui os industriais, pouco menos relevante aqui, residências multifamiliares, bem relevante aqui ó, os retail, né, que são os imóveis de varejo, né, os americanos têm um consumo muito forte. E aqui, olha só, as torres de telecomunicação, aquelas que a gente viu e comentou antes, né? Mas claro, ainda assim tem outros um pouco menores aqui, menos relevantes no índice, como relacionados à madeira, os diversificados, hotéis e resorts, office, né? São os escritórios mesmo, self-storage, né? Aqueles imóveis para locação e depósito de coisas próprias, geralmente, e família sozinha e assim por diante. Então a gente percebe que são 160 ativos, vamos arredondar, vai? E eles estão muito bem aqui separados e diversificados em diversos setores. Então, ok, você está se expondo ao mercado imobiliário, mas não é tudo a mesma coisa, entende? Assim como, claro, se você for no IFIX e comprar o IFIX ou algum tipo de índice ou fundo imobiliário diversificado, você vai estar também exposto a diversos setores, só que não vão ser os mesmos setores, não vai ser o mesmo percentual. Lembrando que todos eles aqui, eles estão, enfim, atrelados ao dólar, tá? Então isso tem um peso muito grande na nossa análise e também no comportamento do ativo, tá? E aqui a gente vê os principais ativos que o VNQ segura, né? Esse aqui, se considerar, mas vem aqui, ó, Prologis, American Tower, Equinix, Welltower, Digital Realty Trust e assim por diante. Pode ver que vários deles estavam aqui, né? Nessa lista dos maiores, tá? Pode ver que Prologis, Equinix, American Tower, todos eles aqui estavam, ó, a maioria deles tá aqui nessa dos maiores, né? Também tá no VNQ. Que é muito esperado, né, pessoal? Porque se você compra um ETF que, independente se é no Brasil ou se é lá fora, tá? Que representa o mercado de, enfim, REITs, o mercado imobiliário americano, os maiores vão ter que estar ali dentro, cara. Pelo menos a grande maioria vai ter que estar ali. E diferente do que a gente vê aqui no Brasil, esse é um ETF de total return, ele não fica pagando para nós aqui no Brasil, através do Lug 11, os dividendos, tá? Ele vai reincorporar automaticamente. Mas o que a gente tem que ter noção do VNQ é que ele tem um dividend yield ali próximo de 3 ou 4%, que dá mais ou menos aqui esses 3 dólares e 42, tá? Qual que é o ponto aqui que muita gente acaba se enganando, né? O pessoal olha os dividendos aí dos fundos imobiliários aqui no Brasil e fala assim, é 12% ao ano. Cara, é 12% ao ano, mas é 12% em real, né? Não é 12% em dólares, tá? Então, 4% ao ano em dólares só de dividend yield é muita coisa, né, cara? É muita coisa mesmo, tá bom? Tem que lembrar sempre que a taxa de juros americana é muito menor do que a nossa. Então, é um mercado muito mais desenvolvido, é um mercado que paga muito menos juros, vamos dizer assim, tá? Indiferente. Qual que é o ponto positivo disso, né? Por mais que está recebendo um percentual menor, no médio e longo prazo a gente sabe que eles tendem, em termos de dólar, a se valorizar mais do que os imóveis aqui em reais, tá bom? Esse é um ponto bem importante. Eu acho que a maioria do pessoal aqui que me assiste já sabe desse tipo de coisa. E se você também gosta de investimentos dolarizados, inteligentes como ETFs, assim como o Alug 11 e o BNQ,
deixa o like, se inscreve para mais conteúdos como esse. Certo, mas e o Alug 11? O que ele é na prática? Pessoal, o Alug 11 ele nada mais é do que a versão brasileira que a Investo traz aqui para nós, né? Através desse ETF com esse ticker, e ele faz aí a compra basicamente do VNQ, tá bom? Então ele simplesmente pega lá o VNQ, olha aí, ele pega aí o VNQ e compra ele lá, basicamente isso. É um ETF que comprou outro ETF, tá bom? Então qual que é o ponto positivo? Você fica exposto a todos aqueles setores e diversificado com essa metodologia de empresas gigantes e muito interessantes, a gente viu, né? Lembra, ó, Prologis, American Tower, Equinix, toda aquela galera. Aqui também pelo Alug 11, claro, né? Tem que ser praticamente a mesma coisa, mas o ponto negativo é que você, enfim, né, não está comprando o ativo real e tem uma taxinha de administração a mais, tá? Então, olha só, taxa de administração aqui 0,30% ao ano, lembrando que esse ETF não vai pagar dividendos, você simplesmente vai ficar exposto aí à valorização dos imóveis, do dólar junto, né, é dolarizado, e os dividendos vão sendo aí reincorporados automaticamente, que no meu ver faz muito mais sentido do que receber esses proventos, tá bom? Mas nada impede do que em alguns meses ou anos eles lancem a versão que paga dividendos também, tá bom? Mas acho que é pouco provável. Imposto de renda aqui, 15% sobre ganho de capital, e a gente sabe que acaba sendo muito interessante, muito mais fácil do que você simplesmente sair mandando dinheiro para fora, comprando ativo original, pagando aí spread de dólar, IOF e o imposto de renda um pouquinho mais complicado, tá? Lembrando que o ideal é sempre você ter o ativo do exterior, porque você realmente tem dólar, tirou o dinheiro do Brasil, mas a gente sabe que, assim, pessoal, na última linha lá da DRE, tudo bem, tem uma diferencinha, mas assim, não é isso que vai te fazer ganhar muito mais dinheiro no longo prazo, tá? Vai te ajudar aí com algumas taxas, é melhor, mas se você está comprando ETFs no Brasil, com toda certeza você já está muito melhor que 99% dos outros investidores de bolsa, tá? E olha que é pouca gente já, tá? Mas você já vai estar muito bem diversificado e muito bem comprado aí, claro, de acordo com as condições do mercado e também com o seu perfil de risco. Até porque isso é o que mais importa quando você vai fazer a sua carteira de investimentos, né? Eu apresento diversos ETFs e ativos aqui no canal, mas não quer dizer que todos eles são bons para você. Você tem que estar atento aí, primeiro ao seu objetivo como investidor, se você quer crescimento, se você quer renda, e claro, ao seu perfil de risco, né? Então você não pode sair comprando ativos de alto risco só porque viu que eles subiram bastante e se, né, talvez você tenha aí um perfil mais conservador ou até mesmo uma necessidade de dinheiro no curto prazo, tá? Então fica aí esse disclaimer importante pro pessoal. Enfim, né, comprar com sabedoria e, enfim, não sair se emocionando só animados aí com investimentos que foram muito bem no passado, porque a gente sabe que talvez isso não se repita no curto prazo, no médio prazo e assim por diante. E claro, se você não sabe montar uma carteira de investimentos ou tem dúvidas de como fazer isso, eu ofereço as minhas carteiras recomendadas, tanto para crescimento quanto para renda. Se você tem interesse, tem aqui ó, QR Code na tela ou um link na bio, clica lá, tá tudo explicado. Certo, mas aí fazer análise desses ativos, né? Como é que a gente sabe como é que eles renderam, como é que eles se comportaram no passado, para a gente ter uma noção do que eles representam na nossa carteira. Então, a primeira coisa, você acessa lá o Panorama Resulta Capital, é só vir aqui no site oficial, clicar aqui, ó, Panorama e pronto. Só botar os seus dados que já vai ter acesso gratuito ao Panorama, tá? E aí hoje eu vou fazer uma análise um pouco mais complexa, um pouco mais aprofundada aqui em relação ao VNQ, para a gente ter uma boa noção do que ele representa na nossa carteira, se é que ele vai para a sua carteira de investimentos, tá? Então, primeira coisa, vamos analisar somente o gráfico aqui. Então, o VNQ, ele nada mais é do que o símbolo VNQ. Beleza. Então, para a gente começar a fazer a análise, a gente tem que olhar o VNQ, primeiro lá em dólares para os americanos. Lembrando que se você não inclui os dividendos, né, ele dá um retorno muito baixo, tá? Parece que ele não rendeu nada, tipo 75%. Mas considerando aqui os dividendos, ele rendeu ali ao longo de vários anos, desde 2004 ali, algo próximo aí a 320, 330%. Ok, teve muita coisa que aconteceu no meio do caminho. Vamos considerar aqui uma janela de 10 anos, só para pelo menos ter um parâmetro aqui, uma visão de um tempo mais recente. Tá? Então deu aí 60% de valorização, não é uma valorização exorbitante, absurda, porque a gente vai comparar muitas vezes com o VOO, né, que é o SP500 da vida, também da Vanguard, né, que no mesmo período, por exemplo, ele foi aqui muito mais rentável, né, olha só, parece que rende tipo 4 vezes mais, né. Bom, tudo bem, beleza, esse não é o ponto. O que a gente tem que entender é que quando a gente quer ver o Alug 11, aqui que a gente tem no Brasil, e a gente vê na prática, que ele é um ativo muito novo, tá? Então a gente não consegue fazer análises lá muito longas e muito profundas. Então o que a gente faz assim é no detalhe, né? A gente pega aqui o VNQ e simplesmente multiplica pelo dólar. Isso aqui basicamente é o que seria o Alug 11 no prazo passado mais ou menos, tá? Isso aqui nos dá uma boa noção
do que a gente, enfim, teria no Alug 11 nesse tempo passado se ele já existisse, tá? Bom, e aí aqui já vem o primeiro susto, né? A rentabilidade, ela simplesmente aumenta demais. Então, algo que era próximo aí a 40%, 60%, já virou 270%, por exemplo, né? E tudo isso ocorre pelo efeito do dólar, né? Então, os investimentos que são atrelados ao dólar, no médio e longo prazo, eles tendem a se beneficiar aí da valorização que o dólar tem frente ao real, tá? Então, esse é um dos grandes pontos positivos de você comprar, por exemplo, a Lug 11, qualquer outro ETF que seja dolarizado, né? Olhando pelo lado do dólar, tá bom? Então, mais em médio e longo prazo, no curto, não dá para saber. Agora, em termos de mercado americano mesmo, sem considerar aqui o dólar, né? A gente sabe que a valorização ela não é tão gigantesca assim, tá? Então, se você compra esse tipo de investimento, que é mais mercado imobiliário, ele é um pouco, ele gera, vamos dizer assim, menos caixa, gera menos dividendos, por exemplo, menos crescimento das empresas dentro dele do que o SP500, por exemplo. Você sabe que você não vai ter uma valorização assim astronômica, tá bom? Esse não deve ser pelo menos o objetivo de você ter o VNQ na carteira. E claro, né, quando a gente compara, por exemplo, o VNQ e o VOO, ou seja, o SP500 com os REITs, a gente percebe que o desenho que eles fazem é praticamente o mesmo, tá? Então, a gente consegue perceber isso aqui, ó, a correlação que esses dois ativos têm, que é esse indicador mais aqui de baixo, ele é muito próximo de 1. No caso aqui eu estou comparando o VNQ multiplicado pelo dólar junto com o IVVB11, tá? Mas a comparação é a mesma porque é tudo dolarizado ou tudo não dolarizado. Então a gente percebe a mesma coisa, né? Ambos sobem, ambos caem juntos, a correlação deles é praticamente 1, tá? Então esse aqui é o primeiro grande cuidado que você tem que tomar. Esse ativo, ele muito provavelmente vai andar junto com o SP500, não tão volátil, mas na mesma direção. Então se você tem os dois na sua carteira, você tem a noção de que eles podem cair juntos e subir juntos. Tá? Então o VNQ ele vai te ajudar a amortecer um pouco as quedas e também as altas, mas ele não vai estar descorrelacionado com o S&P, tá bom? Então esse é um cuidado grande que tem que ter, porque senão você acha que está diversificando, mas assim, a correlação dos ativos daí não vai importar muito a sua diversificação, tá? Eles tendem a andar muito juntos direcionalmente. Tá? O SP500 ele é mais volátil. Bom, e aqui a gente tem uma análise importantíssima, e eu vou inclusive trazer alguns vídeos no canal para falar somente de análise de investimentos em janelas móveis, tá bom? Aqui a gente tem o ROC, que ele nada mais é do que o retorno das janelas móveis desse ativo, tá? Então, o que a gente está vendo na prática? A gente está vendo o VNQ multiplicado pelo dólar, que é o Alug 11, basicamente, vamos arredondar, tá bom? Aqui em cima, então ele deu retorno lá de 10 anos para cá, de 300%, por exemplo, beleza? E aqui embaixo a gente tem o retorno em janelas móveis de 1 ano. Então aqui basicamente a gente tem o retorno que o ativo nos daria se a gente tivesse comprado ele por 1 ano, tá? Então, por exemplo, aqui tem o menos 32%. É como se você, após 1 ano, tivesse um prejuízo de menos 32% se tivesse comprado ali 1 ano antes, tá? Então, a gente pode arredondar aqui que isso aqui é o retorno em janelas móveis de 1 ano, tá? Eu vou trazer um vídeo específico desse indicador explicando no detalhe, tá? Mas o que a gente percebe ao longo de 10 anos? Que houveram poucos momentos que ele retornou negativo, tá? Então, esse é o primeiro grande detalhe. Então, teve aqui nessa região de 2016, 17, ele chegou a dar aqui algum tipo de retorno negativo de 11%, dependendo da janela que você comprar, claro. Depois lá em 20, né, tudo caiu, beleza? E aqui, mais recentemente, tiveram quedas mais relevantes, tipo, tive prejuízo de 32%. Claro, mas você provavelmente comprou aqui, né? Você comprou aqui nesse topo, daí é óbvio que o ativo pode cair e pode se corrigir. E por isso que fica o alerta de quem está comprando muito agora, tá? Porque pode ser que o ativo aqui, que está nesses topos aqui, bem relevantes por sinal, ele tem algum tipo de correção no preço ou no tempo, e aí você pode acabar, enfim, ficando aí meio enrolado por alguns meses ou até mais tempo, tá bom? Então tem que tomar um certo cuidado. Então não é porque o ativo é bom que você simplesmente compra ele de forma indiscriminada, tá bom? Tem hora para tudo, e a gente está vendo aí o dólar nas máximas, VNQ também não está nada barato assim, né? E isso pode acabar trazendo o preço dos ativos um pouco para baixo. Agora, isso não quer dizer que ele é um investimento ruim. Eu gosto muito mais do VNQ multiplicado pelo dólar, como o Alug 11, do que os fundos imobiliários brasileiros. O ponto todo é que precisa tomar cuidado com essa questão. Primeiro, dele estar um pouco caro, na minha opinião. Então, quem está comprando esse tipo de ativo tem que estar ciente que ele pode cair consideravelmente nos próximos meses, pelo menos.
e você tem que estar ciente disso para não comprar tudo de uma vez e fazendo preço médio gradual. E claro, o ponto mais importante é que ele é muito correlacionado com o SP500. Ele é menos volátil, mas ele é correlacionado. Então ele geralmente vai andar junto com o SP500. E você tem que tomar cuidado com isso para não ficar aí com a sua carteira achando que está diversificado, mas na realidade não está. E para esse tipo de problema, o que eu gosto muito de fazer é montar uma carteira que tem o núcleo e os satélites. Quer saber mais dessa estratégia? Eu te mostro nesse vídeo aqui, em que eu te explico mais sobre isso. Obrigado pelo seu like, inscrição e lembre-se que investir certo resulta capital.